Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Nessa temporada, nós vamos falar com mulheres que causam. E agora eu vou entrevistar a Laura e a Silvia Talho Ribeiro. Ambas são irmãs e cofundadoras do coletivo Aberta, um grupo feminista apartidário que luta pelos direitos das mulheres que sofrem violência doméstica. Confere aí com a gente. Bom, pessoal, como a gente comentou na abertura, estou aqui com a Laura e com a Silvia, que são do coletivo Aberta, né, que é um coletivo feminista apartidário, muito importante, né, a gente falar que o coletivo é apartidário, porque as pessoas confundem muito isso, né, a questão da gente levantar uma bandeira política e nós sermos de um partido político, né, mas enfim. Meninas, eu peço que vocês se apresentem antes da gente iniciar as perguntas. Então, eu costumo começar por ordem alfabética. Eu vou deixar a Laura, então, se apresentar primeiro, e aí depois a Silvia fala. Oi, pessoal. Primeiramente, né, a gente gostaria de agradecer o convite, dar boa noite, né, ou bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa entrevista. É um prazer a gente estar aqui. E eu sou a Laura, eu sou doutoranda em Sociologia pelo programa de Sociologia e Antropologia da UFRJ, tenho graduação em Direito e represento o Coletivo Aberta, atuando, né, com políticas públicas para mulheres vítimas de violência. E a gente faz, né, principalmente eu e Silvia, a gente tem um papel mais de relações institucionais e relações de governo, já que esse papel, né, de políticas públicas é tão importante, a nossa função é estar atuando, né, nesse caminho e nessa prática também de ter esse relacionamento com essas instituições que são tão importantes né, dentro do coletivo. Boa noite a todos, eu sou a Silvia, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Dani. Eu sou formada em Direito também e atualmente eu sou mestranda em Direito, mas com linha em enfoque, né, em Direitos Humanos e Gênero. E é isso que a Laura falou, né? Estamos aqui representando o Coletivo Aberto, é um prazer enorme para a gente. Ai, bacana, bacana. E me conta uma coisa, como é que começou esse interesse de vocês? Porque as duas foram para essa área dos direitos humanos, né? Áreas mais assim, humanas, humanitárias, né? Vocês eram incentivadas a isso desde pequena? Como é que foi a infância de vocês? Então, eu acho que isso faz parte mesmo da nossa formação, né? Assim, a gente vem de uma família progressista, né, que sempre cultivou essas ideias, né, dos direitos humanos na gente. Nós sempre pensamos, né, em fazer trabalhos voluntários voltados à nossa comunidade. A gente que é de Juiz de Fora, né, de Minas Gerais, então a gente sempre fez trabalhos, né, voltados para dependentes químicos, com alfabetização de crianças, com lar de idosos, e também dentro do direito, né, que é a nossa formação enquanto graduação. A gente já atuou, né, na Defensoria Pública, então buscando atender uma população, né, vulnerável e hipossuficiente, né, com a única diferença que a gente atua em territórios diferentes, né? A Laura, ela fez a graduação no Rio e eu fiz em Juiz de Fora, né? Então a gente se envolveu em projetos da nossa cidade, mas a gente sempre teve mesmo pensamentos muito incomuns. E acho importante a gente colocar também, né, que mesmo enquanto mulheres brancas privilegiadas, a gente sempre tentou, de certa forma, estar preocupada, né, com as questões sociais e estar olhando para o meio, né, que a gente estava inserida e de que forma que a gente poderia ajudar. E isso também se traduz na nossa formação acadêmica, né, ter passado pelo direito, e hoje a gente também está buscando pesquisas e pós-graduação que trabalhem também com essas dinâmicas das desigualdades, né? E eu e Silvia, hoje a gente também trabalha em ONGs, que são a parte do coletivo, né? A gente
trabalha em ONGs diferentes, mas que também tem questões humanitárias. Sim, sim. E era até essa pergunta que eu ia fazer para vocês, porque assim, o Coletivo Aberta, ele iniciou sobretudo em 2020, né? Muito com foco na pandemia, mulheres mais em casa, mulheres mais expostas à violência doméstica, né? Mas então vocês já conviviam com essas questões antes mesmo do surgimento do coletivo. Isso. O coletivo ele surgiu a partir de uma inquietação nossa, né? Quando a gente se deparou com os números altíssimos, né, de abusos e de feminicídios durante a quarentena, iniciada em países antes do Brasil. E a gente sabia, né, que os números de registro de ocorrência tinham caído muito devido ao fechamento, né, dos serviços de acolhimento social, diminuição de serviços de transporte também. Então, a gente sabia que essa realidade ia chegar no Brasil e que esses números sempre foram alarmantes e de certa forma, o Brasil também traduziria essa realidade, né? Então, o coletivo, ele juntou, né, alguns amigos com vontade de fazer alguma coisa, né? A gente também atua com poucas pessoas, né? Mas a gente quis trazer formas rápidas, né, mas com resultados mais concretos da gente fazer alguma coisa. Então, a primeira campanha até que a gente fez foi uma campanha de pressão no governador do estado para que ele pudesse implementar o boletim de ocorrência eletrônico que já estava sendo implementado em outros estados, né, do Brasil e que já tinha conseguido diminuir, né, o número de mulheres que estavam sendo desamparadas, né, pelo estado. E a gente entende, né, que o poder público, muitas vezes, ele precisa ser pressionado pela sociedade civil a tomar algumas iniciativas, né? Então, foi com essa primeira campanha que a gente conseguiu dar voz, né, ao coletivo e iniciar, então, esse trabalho que, sim, a gente já vinha desenvolvendo, principalmente a Silvia, né, que já teve um trabalho voltado para isso. Eu atuei Sim. como advogada voluntária, né, num espaço multidisciplinar lá em Juiz de Fora, que era voltado para mulheres vítimas de violência doméstica, né, que é um espaço municipal que chama Casa da Mulher. E nesse espaço contava, né, com advogados voluntários, psicólogos, justiça restaurativa para estabelecer um diálogo, né, até com o agressor. Então, Uhum. né, a gente tem essa vivência também anterior ao coletivo. E o coletivo atualmente, né, ele tem 8 integrantes, somos 3 cofundadoras, né, a gente também tem a Júlia, que é arquiteta e urbanista, e outras 5 voluntárias, né, que permanentes e temporárias, com formações acadêmicas diversas, né, e também espalhadas pelo Brasil. Então a gente busca também, né, essa diversidade, não só uma diversidade também de locais, né, de territórios. Uhum. E atualmente a gente tem até a Lorena, que é a nossa mais nova integrante, ela é mãe e ela é argentina. Olha. Então a gente achou muito bacana, né, contar com essa experiência dela, né? É uma perspectiva muito importante essa da maternidade, a gente trazer para dentro do coletivo. Sim, sim. Então, enfim, essas denúncias, assim, tipo, esses casos de violência chegam até vocês através mesmo dessa rede de contato que vocês têm. Isso, nós não atuamos assim de uma forma individual. Nós somos um Uhum. coletivo que se volta à incidência política, né? Então, porque infelizmente nós somos poucas ainda, nós ainda somos poucas, né? E a gente acredita que a gente pode gerar um impacto maior quando a gente foca em melhorias e garantias de políticas públicas, né? Então, o impacto ele acaba sendo de larga escala. E é claro, sim, né, que ajudar de uma forma individualizada é extremamente importante. E por isso a gente estabelece até parcerias, né, contatos com alguns outros grupos locais. A gente sempre indica também, por exemplo, o mapa do acolhimento, né, que é da ONG Nossas, que as justiceiras também, que fazem trabalhos, né, voltados mais para casos individualizados. Então a gente fez mesmo essa opção, sabendo que existem outras opções para as mulheres que buscam um atendimento individualizado, né? A gente teve que
através das nossas experiências, né, acadêmicas e profissionais que facilitam isso, a gente poder atuar de uma forma mais global. Uhum. E quais são, assim, os principais pilares, ou, enfim, bandeiras, assim, claro, porque, assim, a gente fala, né, de violência, mas a violência, assim, ela tem um espectro bastante grande, né? Que vocês, assim, atuam, assim, tipo, focado, né, na violência, ou, tipo, vamos trabalhar a violência como um todo, né? Porque, tipo, a gente sabe, a violência psicológica, por exemplo, né, é um tipo de violência também, né, que muitas pessoas às vezes não identificam, né, como uma forma de violência. Sim, sim. Na verdade, o nosso objetivo é bem grande. É buscar um mundo mais inclusivo e igualitário. A gente não quer menos do que isso. Então, a gente pensou como que a gente poderia começar mesmo. Então, a principal bandeira de luta, né, que a gente tem como norte é o fim das violências contra as minorias sociais e tendo como foco ainda mais profundo as mulheres cis e transgêneras, né? Assim, todas as pautas que a gente busca lutar seguiam com esse propósito, né? Seja de garantir um acesso seguro ao espaço público, a fruição do direito à cidade, ou mesmo a garantia de que transexuais e travestis possam fazer uso do nome social sem qualquer intimidação ou constrangimento. Então, assim, a gente tem um leque muito amplo de violências que a gente busca atuar e também de populações vulneráveis que a gente visa proteger. Então, a gente está aí para conseguir abarcar isso tudo e para conquistar o mundo, assim. Nada menos do que isso. É isso aí. Aí eu Para um sempre digo, se grupo, é para sonhar, vamos sonhar grande, né? para um Exato. grupo tão pequeno, a gente está sonhando bastante. Exatamente. Mas a gente tem Mas diz... a gente tem um papel Não, de fala, desculpa. multiplicador, né? Assim, Claro. o coletivo serve para isso, né? Para a gente incentivar outras pessoas também a buscarem vários caminhos, né? E a multiplicarem esforços e ações, assim. Acho que isso que importa, assim, que a gente vê o nosso trabalho do coletivo dando certo é quando as pessoas se inspiram mesmo, né? Nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente divulga. É isso. E também quando a gente percebe que as pessoas começam a falar sobre um assunto que antes era um tabu social, Uhum. né? Muitas vezes as pessoas não falam sobre relacionamentos tóxicos, sobre relacionamentos abusivos, que a gente não sabe que às vezes a nossa amiga está sofrendo. Uhum. Então, é super importante esse papel de começar a dar voz, né, para algumas violências e deixar esse silenciamento de lado. E uma outra coisa super importante que a gente percebeu também é de conscientização da população com relação à legislação, por exemplo. A nossa campanha, né, do boletim de ocorrência eletrônico mexeu muito com isso, porque já existia uma lei que tinha sido proposta, né, na Assembleia Legislativa de Minas, e essa lei foi aprovada, né, dentro da Assembleia, só que a gente precisava da sanção do governador. Então, explicar para a população qual é o passo a passo de uma propositura de uma lei foi um papel também didático, né? E foi super Uhum. importante para a gente falar sobre isso e fazer as pessoas entenderem. Então, desde o início, quando a gente conseguiu que a lei fosse aprovada, as pessoas falavam, ué, mas já não está implementado? E a gente, não, agora precisa sancionar. Aí depois que o governador sanciona, e agora, o que falta? Falta implementar no sistema da Polícia Civil do Estado. Então, assim, é o passo a passo que acaba direcionando essas minúcias mesmo do dia a dia e que fazem com que a gente torne uma política pública efetiva ou não. Então, isso também foi muito positivo para a gente de entrar, né, nessas questões que são, às vezes, muito pequenas, mas que a gente precisa ampliar o conhecimento da população, né, sobre isso. E a Sim, gente fez sim. uma campanha também, que foi uma agenda política de intenções, né, que a gente propôs para todos os candidatos à vereança e à prefeitura de Juiz de Fora, que adotassem, né, pautas feministas que a gente propôs. A gente propôs 16 pautas
para que eles perseguissem mesmo caso fossem eleitos. E a gente viu que a gente conseguiu mobilizar a população de Juiz de Fora para perceber se aqueles candidatos que eles estavam pensando em votar, se eles adotavam mesmo essas pautas, sabe? Se eles tinham interesse em adotar. E Juiz de Fora conseguiu um marco histórico de eleger 4 vereadoras. Isso nunca tinha acontecido antes, né? De um número de 19 vereadores, a gente conseguiu 4. Parece um número muito pouco, muito pequeno, mas quando a gente pensa que é um dado histórico, e a gente também conseguiu uma prefeita, sabe? Então, né, mesmo, parece que é uma luta mesmo, assim, que ela é construída, né? Sim. É devagar, mas a gente vê que dá resultado. Não, e até assim, a minha próxima pergunta era sobre os silenciamentos, né? Isso tudo que vocês estão falando é um exemplo de micro silenciamentos, né? Porque, tipo, tu quer te candidatar, tu não tem apoio, né? Quando tu chega a te candidatar, a ser eleita e tudo mais, tu vai olhar para o teu lado, tu não tem pares, né? Vocês já sentiram isso, assim, na pele, do tipo ser silenciada por ser mulher, ou do tipo, a minha opinião não vale tanto, ou é questionado, o meu trabalho é questionado por conta de eu ser mulher, e daqui a pouco um homem falar a mesma coisa que eu acabei de falar, e ele ser ouvido? Acho que sim, né? Acho que não tem como a gente afirmar de forma diferente sendo mulher, né? Porque, assim, né, seja no ambiente acadêmico, que, né, é o nosso ambiente também, né, em que os homens comumente têm mais espaço de fala, né, eles têm incentivo para se expressar, têm liberdade até para errar, né? A gente, mulher, a gente acaba se expressando de uma forma mais tímida, sem muito espaço mesmo para poder errar, a gente se envergonha muito mais fácil, né? Acho que é mesmo um espaço machista muitas vezes, né? Opressor. Mas também em outros ambientes, né? Um ambiente de trabalho, né? Que a gente vê principalmente os homens em cargos de chefia, enquanto as mulheres fazem grosso, né? A grande parte do trabalho. E falando de experiências próprias, né? Eu, Laura, já passei por situações de assédio moral e sexual num trabalho antigo e precisei que uma amiga me mostrasse a situação que eu estava vivendo, né? E além disso, tanto porque eu tu como não tinha reconhecido. Não. Acho que às vezes falta alguém te mostrar, né? E é isso, o machismo ele está tão impregnado nas nossas vivências cotidianas, né? Que até nós, enquanto feministas, estamos fadadas a viver situações como essas. E outra situação que a gente viveu, tanto eu como Silvia, a gente vivenciou relacionamentos amorosos também, abusivos e tóxicos, não há muito tempo atrás. Então, acho que isso se tornou uma pauta importante para a gente também falar sobre isso, porque é um tabu social, né, de que mulheres feministas não se colocam nessa situação de desamparo, e a gente não imagina muitas vezes que tem uma amiga nossa sofrendo esse tipo de situação. Então, hoje a gente fala abertamente até para deixar de lado a vergonha, né, a intimidação, e mostrar para as pessoas que essas situações são mais comuns do que a gente imagina. Sim. E como a gente vê, né, que dá aquela avalanche, assim, parece que quando tu abre, tu te expõe, vem várias pessoas que se encorajam, né? Tanto que a gente ouve direto, tipo, mas agora tudo é machismo, tudo é racismo. Não, amigão, sempre foi, só que as pessoas não falavam, né? Exatamente. Não apontavam, né, na sua cara, né? Tipo, você está sendo machista, né? Disso tinha uma vergonha, né? Hoje em dia tem mais gente para poder falar, não, isso aí não está certo. Exatamente. Bom, o coletivo Aberta foi inspirado na Berta Lutz, né? E quem são as outras mulheres que inspiram vocês? Então, com certeza a Berta Lutz é a nossa maior inspiração, né? Porque ele é o nome de uma das líderes na luta pelos direitos políticos das mulheres no Brasil. Então, não seria possível a gente homenagear outra pessoa que não ela, já que a gente está falando de políticas públicas, né? Então, o coletivo se pauta nessas propostas e à luz das questões de gênero, né?
Então, as nossas maiores inspirações são mulheres que advogam por essas mesmas pautas e que têm trajetórias políticas de luta, né, por parcelas vulneráveis da população e que também estão à margem da sociedade. Sim, sim. Acho que a gente pode citar, né? Assim, é difícil, né? Assim, a gente se inspira em tanta gente importante, mas acho que não tem como a gente deixar de citar, por exemplo, Sueli Carneiro, né? Que é filósofa, educadora, né? Doutora em educação, né? Indispensável na construção de políticas públicas para mulheres e com uma interseccionalidade de raça, né? Então, acho que é também uma visão que a gente sempre busca ter dentro do coletivo, né? Todas as interseccionalidades, né? Então a gente tem que também falar de classe, a gente tem que falar de raça, né? Principalmente na nossa sociedade marcadamente racista, né? Que é a sociedade brasileira. Então a gente não pode deixar, né, de falar sobre isso e ter um olhar voltado, né, para a raça. E eu gostaria também de citar a Débora Diniz, que, né, uma pesquisadora, antropóloga brasileira que vem sofrendo ataques machistas, né, totalmente misóginos, e teve que se ausentar, né, do país por conta desses ataques. Uma crueldade mesmo a gente fazer com que cérebros brasileiros, uma pessoa tão importante na nossa luta, uma mulher que, né, que não abaixa a cabeça, né, para todas essas questões que ela vem enfrentando, Sim. né, e ela é uma personalidade super importante na nossa luta, né, contra a descriminalização do aborto. Então, eu acho que fica aqui também como uma homenagem, né, a essas mulheres que a gente se inspira. Com Inclusive, certeza. a gente tem um tópico no nosso Instagram, né, que é a rede social que a gente mais usa no coletivo, que chama Mulheres Inspiradoras, que cada semana a gente coloca uma figurinha de uma mulher que inspira a gente, né? Porque a gente tem muita mulher brasileira, inclusive, que a gente pode se espelhar e que a gente precisa que as pessoas conheçam para valorizar, né, a produção acadêmica feminina, a luta das mulheres indígenas, a luta de mulheres de movimentos sociais de base, que são perseguidas também por muitos dos nossos governos. Então, esse trabalho, né, também de conscientização, como a gente já falou, que é tão importante do coletivo, também passa por isso, né? Mostrar lutas de outras mulheres que inspiram a gente, que a gente quer continuar inspirando também outras pessoas fora do coletivo. Com certeza. E quais são os planos de vocês para o coletivo agora em 2021? Bom, como a Laura falou, a gente quer abraçar o mundo, né? No mínimo, né? No mínimo mínimo. isso. Não espero menos de vocês. Então, a gente tem muitos planos, mas a maioria a gente ainda está em processo de estudo de viabilidade, né? Porque, como a gente falou, a gente somos 8, né? E a gente ainda exerce outras atividades, né? Seja acadêmicas, como de trabalho também. Então, a gente precisa mesmo para lançar alguma campanha que a gente sabe que vai dar resultado, né? A gente precisa planejar bem e ver essas questões de viabilidade dos próprios projetos, se eles demandam financiamento, né? Quais recursos precisam estar envolvidos, com quais atores sociais, entes estatais a gente precisa conversar. Né? Então, a gente tem muitos planos, mas a gente está em alguns estudos, mas uma certeza, né, é que a gente vai passar por alguns pontos da nossa agenda política, né, que eu tinha comentado que a gente fez uma campanha no ano passado, apresentamos 16 propostas, né, para os candidatos a vereadores e prefeitos, e algumas desses foram eleitos, então a gente vai cobrar, né, não foram apenas propostas, a gente vai cobrar. Então, por isso, nesse ano, a gente precisa que eles saiam do papel, né? Que a gente consiga mesmo alcançar esses objetivos que foram propostos. E no final do ano passado, a gente também inaugurou a nossa página no YouTube. A gente Olha! tem feito, então, além do Instagram, a gente tem usado o YouTube para fazer algumas lives também com temas importantes ao coletivo, que a gente vê como conteúdo importante, né? Então, para quem nos acompanha, como gerador, né, de conhecimento. E a gente acha que as redes sociais elas têm um papel amplificador, né, nesses debates e possibilitam
que determinado conteúdo possa chegar a lugares distantes, né? Então, igual eu estou em Roraima, Laura está em Brasília, mesmo a gente sendo de Juiz de Fora, então é mesmo que a gente possa usar essas ferramentas para gerar conhecimento e espalhá-los, né, pelo Brasil, já que a gente às vezes não consegue pelo mundo. Com certeza, com certeza. Não, e foi legal vocês comentarem isso da questão de distância geográfica, né? Porque eu tô aqui em Porto Alegre, tô bem no sul, Sim. né? Se não fosse a pandemia, se não fosse a facilidade do online, a gente não conseguiria fazer esse projeto, né? Então, isso é muito legal. E as pessoas, então, hoje chegam até vocês exclusivamente através do Instagram, então. A gente também abre vagas para quem se interessa no voluntariado, né, que é fazer parte da equipe, né, de uma forma mais ativa a gente abre também através do Atados, que é uma plataforma de voluntariado muito bacana. A Laura quer complementar? Não, é que o Atados é uma ferramenta super importante para a gente e que possibilitou mesmo que a gente ampliasse esse leque de pessoas que conhecem o nosso trabalho para o Brasil, porque o Instagram sempre foi uma ferramenta muito boa para a gente, mas a gente estava circunscrito mais a Minas Gerais, por uma questão de localização, de conhecer mais as pessoas dali. Antes eu morava em São Paulo, então até tinha um pouco mais dessa visibilidade também no estado, por conta de ter conhecidos, mas com o Atados a gente conseguiu ampliar, né, o nosso leque de voluntárias de outros lugares. Então a gente já teve voluntária em Recife, Campo Grande, também no Sul, a gente já teve voluntária de Porto Alegre, e é isso, assim, outra em Brasília. A gente vai ampliando mesmo as nossas redes e chamando cada vez mais pessoas para abraçarem nessa causa que é super importante e que não está só em Minas Gerais, apesar de Minas ter números altíssimos de violência contra a mulher, um dos maiores, né, do Brasil, as violências estão em todos os lugares, né? Então, é um tema importante para todo mundo falar. Inclusive, a gente teve voluntários homens já. Então, agora são só mulheres, mas também a gente já teve voluntários homens que é muito importante para a gente alcançar também esse público, porque é importante esse papel de conscientização e homens mostrarem que também estão dispostos a fazer a parte deles, né? Não basta a gente falar para a nossa bolha, para o nosso círculo, a gente precisa ampliar esse leque e ter homens também nessa luta é essencial. Porque a violência ela não afeta só o indivíduo, né? Ela afeta socialmente, né? Então existem vários, né, estudos, o quanto isso afeta a família, né? Afeta os filhos. Então a gente precisa mesmo que seja uma luta de todos, né? E os homens entendam o seu papel nesse lugar. Exatamente. Não, e é aquilo que a gente diz, né? Porque a conta não bate, não fecha. Porque assim, se tu perguntar para 100% das mulheres, 100% das mulheres já foram assediadas. Isso é batata, pelo menos uma vez na vida. Sim. Se tu perguntar para os homens se um dia eles já assediaram alguém, eles respondem que não. Oi? Essa conta não fecha, né? Exato. É um contrassenso. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso, sabe? Tipo assim, cara, vocês têm sim que parar de passar pano nos amigos de vocês, sabe? Vamos lá, porque assim, a gente está num tempo que não dá mais para ter homem que não é machista. A gente tem que ter homem que seja feminista, que seja antimachista, né? Antiviolência. Não dá para bater no peito, eu não sou machista, né? Não dá para só falar isso. Essa luta tem que ser antimachista mesmo, né? Você tem que chegar para os seus amigos, tem que envolver a todos. Exatamente. Gurias, estamos nos nossos minutos finais. Então, eu quero pedir, antes de agradecer vocês, eu quero pedir, então, que nesses minutos finais vocês deixem todos os links, porque daí a gente vai colocar aqui também no descritivo do vídeo
para que as pessoas possam encontrar vocês, possam encontrar o coletivo, enfim, todos vocês. Então, assim, a gente vai aproveitar esse momento para agradecer muito o convite, né, do Movimento Muitas Mulheres, a você, Dani, a Lorena. A gente ficou muito honrada, né, desde o início, em fazer parte do projeto, em poder contar um pouco das nossas mobilizações, da nossa luta, que é de todo mundo, né, de todas as mulheres e de toda a sociedade. Então, é isso, muito obrigada. Silvia, fala como segue o nosso perfil no Instagram, então. E agradecer a todo mundo, né, que dedicou um tempo também para escutar a gente, né, para assistir a gente, e para poder acompanhar a gente está no Instagram, né, como a Laura falou, e lá a gente procura sempre deixar nossas seguidoras informadas sobre as campanhas, sobre termos técnicos, processos legislativos, notícias, atualizações relacionadas à violência de gênero. E além da gente estar sempre produzindo conteúdo com indicações de lives e livros com temas de feminismo e violência. Então, para encontrar a gente na rede social é só digitar @coletivo_aberta com TH. E é isso. A gente agradece a oportunidade, né, de poder compartilhar com vocês todas as experiências, os nossos aprendizados, né, também. Sim. E a gente espera poder contar com mais vitórias, né, em uma próxima oportunidade, mais participação de todos mesmo. Legal. Laura, Silvia, quero muito agradecer a vocês mesmo, de coração. Obrigada por também estar aqui junto, né? Tá apoiando o nosso rolê aqui. Pessoal que está nos assistindo, o @ vai estar aqui no descritivo desse vídeo, então é só seguir também. E vamos lá, então. Meninas, brigadão e até a próxima, então. Obrigada. Obrigada, Então, um tá. beijo. Beijo. Beijo.